Mas, é claro, não posso deixar de falar da crise no Atlético Mineiro. Né? Hoje o Rony, foi noticiado aí que o Rony pediu rescisão de contrato, unilateral, alegando salários atrasados. Né? Tá aí o Rony. Já se despediu dos jogadores, não joga contra o Bucamaranga. Aí o Rony fazendo gol. Contra o Bucamaranga, quinta-feira, já se despediu dos amigos, do técnico, foi embora. Vazou. Alegando que o Atlético, na justiça, hein, que o Atlético não paga salários, que os salários estão atrasados, pediu para os seus advogados fazerem uma rescisão unilateral. Ele custou 40 milhões aos cofres do Atlético, o Rony. Custou 40 milhões. E o que está abraçando ele, o Scarpa, teria justificado, teria entrado extrajudicialmente, ele não foi à justiça, extrajudicial, né? Também reclamando de atraso de salário. Ele e o Igor. Não sei se é Igor Gomes, acho que é Igor Gomes, está aí, ó. Né? Então, o Scarpa e o Gomes, olha lá, Júnior Santos e Amazon notificar o Atlético extrajudicialmente. Gente, isso é uma vergonha. Isso mancha a imagem do Clube Atlético Mineiro. Isso é lamentável. Né? O Brasil inteiro, o Atlético está com fama de caloteiro, não paga jogadores que contratam, não pagou o Júnior Santos ainda. Está aí, ó. Agora, pagar salário em dia é obrigação de todo empregador. É obrigação de todo empregador. No quinto dia útil, seu salário tem que estar lá. Agora, depende do cara também. Já disse, não estou tirando o direito de ninguém, não, viu? Receber salário em dia é obrigação. Você faz um contrato com a empresa te paga naquele dia combinado, quinto dia útil, né? E você presta o seu serviço. Né? Mas, às vezes, o jogador de futebol ganha 2 milhões, 3 milhões. Ah, não interessa, gente. O cara vive em cima daquilo, ele precisa do salário dele. Agora, tem uns que são mais complacentes, entendem o momento, né? E aí eles continuam jogando, porque eu não acredito em corpo mole no futebol. Nunca acreditei nisso. O cara é profissional, ele tem família, independentemente da situação que esteja acontecendo, ele tem, né, que honrar o seu compromisso de jogar com dignidade. Então, eu nem entro nessa seara. Isso é bobagem para mim. O torcedor gosta de falar, tem corpo mole, não tem. Isso não existe para mim. Para mim não existe. Tá? Agora, o Rony tem todo o direito de entrar na justiça, o Atlético soltou uma nota oficial. Aqui, ó, o Scarpa também processou o time. Não, não é que processou. O Scarpa e o Igor Gomes entraram extrajudicialmente, né? Notificaram extrajudicialmente o clube. O Rony foi na justiça, é caso de justiça. Né? Rescisão unilateral. Um cara que custou 40 milhões de reais. 40 milhões de reais, 6 milhões de euros. 40 milhões de reais custou o seu Rony. Né? E outra coisa, é um jogador que entrega muito pouco. Muito pouco. Agora, essa crise é ruim demais. Tem muito clube pagando fortunas. Isso que eu ia entrar, Daniel. Os clubes estão contratando jogadores veteranos, ganhando fortunas. O Rony, o Palmeiras não quis mais. O Gabriel Menino, o Palmeiras não quis mais. O Atlético foi lá e buscou. Às vezes o cara não está jogando bem no time, joga no outro. Mas esses salários irreais, gente, quebra qualquer clube. Né? Júlio Gomes, Belmiro Massagista cobrou o Atlético também na justiça. Está aí, ó, nosso Bel. 40 anos de Atlético, 45, 50 anos de Atlético. Então isso é uma vergonha para o clube. A diretoria é tão bilionária, pô. Uma diretoria bilionária. Sabe, tira lá o dinheiro do banco, vai lá e paga em dia os salários. Aí a diretoria diz, os salários estão em dia, soltou a nota oficial. O que está atrasado é imagem. Imagem é salário, amigo. Porque o jogador ganha 60% na carteira e 40% de direito de imagem. É tudo salário. Luvas. O Rony alega luvas estão atrasadas. Né? Luvas é salário. Você combina com o cara, vou te dar 10 milhões de luva em 4 anos. Você dissolve aquilo no salário e vai pagando parceladamente. É salário. É salário. O cara tem o direito de cobrar. O empregador tem que pagar quinto dia útil. É lei. É só cumprir a lei. Sabe? O Atlético tem donos bilionários. E quem é dono tem que pagar, ué. É dono. O Atlético depende da arrecadação da torcida disso para pagar salário. Ele tem um dono, é uma SAF. Sociedade Anônima do Futebol. É obrigação pagar salários em dia. É obrigação. Inclusive, eu não entendo, não sou jurista, não entendo muito disso. Aí, ó, o pessoal do Cruzeiro está gozando. Torcida do Cruzeiro lá. O Atlético Mineiro colocou o chapéu onde a mão não alcança. Pedro Luiz Neto. Tá aí, ó. O Pedro foi até condescendente, mas a torcida do Cruzeiro está detonando.
Tá detonando, chegou a hora da torcida do Cruzeiro, porque foram gozados tanto tempo, quando teve aquela crise lá, né, em 19, tá aí, ó. O mundo gira, amigo. O Rony é um bom reserva para o Cruzeiro. Vanderlei, pessoal brincando. Parece que ele vai para a Arábia Saudita. Davi Souza, aí sim, o Galo não pagou o Botafogo. Ele tinha prometido dividir os salários. O texto já avisou que vai cobrar a SAF do Rubens Menin. Tá aí, ó. Isso é uma vergonha. O atleta está com fama de caloteiro no Brasil, não paga salários em dia, segundo, né, o Rony, que entrou na justiça. O cara não vai entrar na justiça se não tiver documentado, né? Então, meu amigo, a situação é muito grave. É muito grave. Boa noite. Eu torço para ninguém ir para trás, mas muitos atleticanos zoaram do Cruzeiro quando caiu. Edvaldo Custódio. Isso é ruim. Assim como o Cruzeiro passou uma fase terrível em 2019, com aquele tudo que aconteceu e a justiça está decidindo se prende os caras, se não prende, né? Mas todo mundo sabe o que aconteceu. Eles foram gozados. O torcedor do Galo gozou o Cruzeiro o tempo todo. Agora está aí, ó. Os papéis se inverteram, sendo que o Atlético agora é SAF. Tem donos bilionários. Sabe? Pagar salário em dia é obrigação. E tem dinheiro lá, o Atlético tem dinheiro. Agora, eu avisei anteriormente. Gente, SAF não pode ser um buraco sem fundo. O dono não vai tirar dinheiro do bolso toda hora para bancar. É preciso ter receitas. Agora, tem que parar com essa contratação de ex-jogador em atividade, gente. Não tem condição. Jogadores veteranos ganhando 2 milhões por mês. Não dá. Não dá. Não fecha a conta. Guilherme Viana, esse escape encaixa com uma luva no esquema do mês. Está aí, a torcida do Cruzeiro está gozando. Sabe? Agora, não dá para contratar jogador velho aí. Giovani, espero que piore. Está aí, ó. Não dá para contratar jogador veterano ganhando 2, 3 milhões por mês, 1,5 milhão, 1 milhão. Dudu deve estar arrependido, hein? Porque no Cruzeiro eu recebi em dia, né? Deve estar arrependido. Complicado. Muito complicada a situação. Eu sei que o torcedor gosta e tal, mas para o estado de Minas Gerais é muito ruim. Eu já disse. Cruzeiro e Atlético tem que estar na vitrine. É bom para o estado de Minas Gerais. Claro que os torcedores, um contra o outro, é um direito deles, desde que seja uma coisa pacífica e uma gozação saudável. Mas para o estado, é bom ter os dois gigantes lá no topo e não passando essa vergonha que o Atlético está passando. Vai sair todo mundo com certeza, o Wendel Amaral. Wendel. Tá feia a coisa, viu? Tá feia a coisa pro lado do Atlético Mineiro. Vamos ver se o jurídico do Atlético vai exigir do Rony um ressarcimento. Estão falando que ele vai para Europa, para a Arábia Saudita, que já teria um contrato. Não sei. Edivaldo Custódio, a administração de uma empresa tem que ter sangue de torcedor, não só faturamento. Pedrinho é dono, sim. Coisa maior, ele é fanático, o Cruzeiro, torcedor fanático. Ele ama o clube de verdade. É outra história, né, gente? Cruzeiro paga em dia, não atrasa nada, paga até antecipado. A história é diferente. Jairo Donato, efeito Trump chegou no Galo, tarifaço. Tá aí, o torcedor é muito criativo, muito bacana isso. Olha, e não é só no Galo não, viu? No Flamengo, o doutor José Luiz Junco, que é o chefe do departamento médico, jogou no ventilador. Mostra aí, Rodrigão. Aí, ó. Prezado João, uma conversa do Junco com um companheiro dele, não sei quem. Prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação do De La Cruz, Nico De La Cruz, Uruguai. Jogador comprado em outra gestão, né? Abre aspas, é o Junco. Sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo, não seja para jogar futebol competitivo. Atenciosamente, doutor José Luiz Junco, fecha aspas, médico chefe do departamento médico do Flamengo. Que situação, gente. Ele acusa a diretoria anterior de ter contratado um jogador sem a menor condição. Quanto ganha o De La Cruz? Quanto ganha o De La Cruz? No mínimo 1,5 milhão por mês. Contratar um jogador que não tem a menor condição de jogar. Por isso vive no DM. Joga uma partida, se machuca. Joga problema crônico no joelho, segundo o doutor José Luiz Junco. Que coisa. Como o futebol brasileiro é amador. Por isso que aquele garoto que o Cruzeiro queria, o zagueiro, jovem, bom de bola, não passou no exame da Udinese. Né? O Valentim Gomes não passou. Agora parece que foi vendido por 5,5 milhões. O Cruzeiro ofereceu 10. E eles não quiseram na época. Sorte do Cruzeiro, livramento. Que coisa, hein? Abrão Alves, Rony, antes de vir para o Atlético, rejeitou a proposta do Cruzeiro. Bem feito. Tá aí, ó.
Entendeu? Então, gente, como é que a diretoria contrata um cara que não tem condição de jogar bola? Olha o prejuízo que o Flamengo vai tomar. O De La Cruz custou cento e tantos milhões. Jogava no River. Lúcio Mauro, Jaci, cheguei hoje, Aparecido nós, rezei para vocês, só foi eu, muito obrigado. Deus te abençoe, obrigado pelo carinho, né? Até lembrando, você falou, e amanhã, dia 23 de julho, né, vai fazer um ano que meu filho teve o coração dele parado por 7 minutos, mas quem tem Deus tem tudo. Pegamos a estrada, eu, minha mulher e meu filho menor, Lorenzo, desesperados, chorando, orando. No meio do caminho, uma médica ligou e dizendo que o estado dele era crítico. E nós falamos entre nós, ele vai sobreviver. Deus é maior que tudo. Chegamos lá em Orlando, acho que Deus dirigiu o carro para mim, porque a gente só chorava e orava. Né? Deixa eu dar o meu depoimento aqui, gente. Chorava e orava. E aí, quando chegamos lá, ele estava entubado, né? Porque Deus coloca anjos na terra. E quando ele estava fazendo climbing na academia, climbing é escalar a parede de academia com a namorada. Virou para ela e falou: estou me sentindo mal. Quando ele sentou, o coração parou por 7 minutos. Mas havia um anjo na academia chamado Garrett Mason, a quem eu já agradeci pessoalmente, falo com ele direto, está nas minhas orações, que fez o CPR, que é a massagem cardíaca que os alunos aprendem na escola. É uma boa. Álvaro Damião, você que faz um trabalho legal, põe aí para o pessoal aprender a fazer massagem cardíaca. Salva vidas. Então, essa massagem cardíaca não fez o coração voltar, mas oxigenou o cérebro. A massagem cardíaca oxigenou o cérebro. E quando os paramédicos chegaram em 5 minutos, que a ambulância que chega em 5 minutos, usaram o desfibrilador, no quarto choque, o coração voltou a bater. Ele foi entubado, foi para o Hospital Orlando Health, muito bem tratado. Uma semana, né, na UTI, mas quando nós chegamos à noite, os médicos nos disseram: vamos esperar 72 horas para ver se ele acorda e em que condições. Mas Deus é tão maravilhoso que meu filho acordou em 15 horas, mexendo braços, pernas, nos reconhecendo. Tiveram até que amarrar os braços dele, porque ele queria tirar o tubo. À noitinha, os médicos tiraram o tubo, ele foi só melhorando, melhorando, e descobriram que ele nasceu com um problema congênito no coração. Atenção, pais, nós nunca ouvimos falar disso. Um problema congênito, nasceu com ele, não é hereditário, é congênito, chamado WPW, o Wolff Parkinson White. Entrem na internet e consultem. Falando a grosso modo, como se nascesse com uma veia solta perto do coração. Em algum momento de uma atividade física intensa, essa veia em contato com o coração para imediatamente. Descobriram, uma semana depois fizeram a ablação pela virilha, queimaram a veia. Dr. Duran, Aurélio Duran, uma autoridade em WPW aqui nos Estados Unidos, né? Nisso também o João deu muita sorte. Queimaram e nem remédio ele toma. Nunca mais teve nada. Ontem, né, domingo nós fomos para Orlando, ontem teve a consulta de 1 ano, está perfeito, graças ao bom Deus, né? E eu só posso agradecer ao Garrett Mason, esse anjo maravilhoso, doutores Duran, doutor Faruco, doutor Meio, todo o corpo médico do Hospital Orlando Health, né? A família da namorada dele, e a todos vocês que oraram junto com a gente pela cura do meu filho João Tadeu, porque o bem mais precioso que nós temos na vida são os nossos filhos, que são herança de Deus. Filhos são herança do Senhor. E eu queria dar esse depoimento, gente, só agradecer a vocês. Amanhã completa 1 ano, né? Escrevi minha coluna sobre isso, porque é bom alertar os pais. E o que nós fizemos? Depois do João estar curado, o Lourenço, mais jovem, usou durante uma semana um aparelho chamado Router, aqui, ó, no peito, não pode tirar, toma banho com ele, faz tudo. E esse Router monitora se você tem... Porque o João tinha palpitação e nunca nos falou. Ele falava: papai, eu sentava, parava a palpitação, achava normal. Então é bom, eu estou vendo aí no Brasil gente morrendo fazendo esteira, jovens. Então pode ser o WPW, o Wolff Parkinson White. Então é bom fazer um exame com o Router aqui, um ultrassom do coração. O Lourenço fez, ficou uma semana com o Router, ele não tem o WPW. É uma síndrome congênita rara, acho que em cada 10 mil, 20 mil pessoas uma tem, é muito raro. Então, senhores pais, senhoras mães, está aqui um conselho do Jaci Carvalho, que passou por isso, né? Foi um sofrimento o que nós passamos no dia 23 de julho do ano passado, mas Deus nos deu a bênção de ter o nosso filho de volta, ressuscitou meu filho. Jesus Cristo ressuscitou meu filho, e isso dito pelos próprios médicos. Agradecer a cada um deles de joelho, né? E os paramédicos, que usaram o desfibrilador lá do Longwood, porque os paramédicos aqui são do bombeiro.
Agradeço a eles assim de coração infinito. Em novembro do ano passado, o Hospital Orlando Health fez homenagem aos paramédicos que salvaram meu filho, porque aqueles homenageios são heróis verdadeiros que salvam vidas. Então, gente, esse está aí o depoimento. Pais, mães, fiquem atentos. Não custa nada usar o router uma semana, é um aparelhinho tranquilo, e fazer um ultrassom do coração do filho, porque essa síndrome não se manifesta no eletrocardiograma. O João já tinha quebrado o pulso, fez eletro e ela não se manifesta.